Olá, me chamo Maria Eduarda Santos Pinheiro de Carvalho e sou da Sala 7 do segundo ano matutino do Colégio Félix Mendonça. Irei falar agora um pouco sobre a biografia de José de Alencar. José de Alencar foi um romantista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista e o principal romantista brasileiro da fase romântica. José de Alencar nasceu no sítio Algadiço Novo, Marcejana, Ceará, no dia 1º de maio de 1829. Era filho de José Martiano de Alencar, senador do Império, e de Ana Josefina. Em 1844, ao ver o sucesso do livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, resolveu que seria escritor e romantista. Entregou-se à literatura dos autores mais influentes da época, como Alexandre Dumas, Balzac, Byron e entre outros. Em 1847, com 18 anos, iniciou seu primeiro romance, Os Contrabandistas, que ficou inacabado. Em 1848, foi para Pernambuco, onde continuou seu curso na Faculdade de Direito de Olinda, concluído em 1851. De volta a São Paulo, levou o esboço dos dois romances históricos, Alma de Lázaro e O Ermitão da Glória, que seriam publicados no fim da sua vida. Em 1858, José de Alencar passou a exercer o papel de chefe de secretaria do Ministério da Justiça, chegando a consultor com o título de conselheiro, ao mesmo tempo em que lecionava direito mercantil. Em 1860, com a morte do seu pai, se candidatou a deputado no Ceará pelo Partido Conservador, sendo reeleito em 4 legislaturas. Na visita à sua terra natal, se encantou com a lenda de Iracema e a transformou em um livro. Mesmo no auge da carreira política, José de Alencar não abandonou a literatura. Em 1864, casou-se com Georgina, com quem teve 4 filhos, entre eles Mário Alencar, que seguiria a carreira de letras do pai. Viu suas obras destacadas por jornalistas e críticos que faziam campanha sistemática contra o romantismo. Durante toda a sua vida, procurou trazer para os livros as tradições, a história, a vida rural e urbana no Brasil. Famoso a ponto de ser alcançado por Machado de Assis como o chefe da literatura nacional. José de Alencar morreu aos 48 anos no Rio de Janeiro, vítima de tuberculose. Então, o romance de José de Alencar que eu escolhi aqui para apresentar para vocês no meu vídeo foi o romance de Iracema, e eu vou começar falando mais sobre ele. É um romance com narrativa longa, pertencente ao romantismo. O tempo da narrativa foi o século XVI, o espaço foi o estado do Ceará e o narrador ele sempre se referia em terceira pessoa. Na primeira cena, a gente pode notar um homem branco levando um menino para a Europa dentro de uma jangada, mais especificamente para Portugal. Já na segunda cena, Martin ele se apresenta para Iracema, foi o primeiro encontro deles, mas na verdade ela estava tomando banho, então quando ela se deparou com o guerreiro, ela se assustou e acabou desferindo uma flecha nele, achando que ele era um inimigo. Mas quando a flecha atingiu seu rosto e ele se aproximou dela em sinal de paz, ela percebeu que na verdade havia feito uma grande bobeira. Logo depois, ela o leva para sua tribo e é lá que começam os problemas com os tabajaras, pois os guerreiros da tribo sentiram ciúmes porque nunca haviam chegado perto dela. Com a chegada de Martin e o ciúme dos outros guerreiros, o pai e o irmão de Iracema os defenderam. Porém, Martin se propôs a ir embora, quando Iracema o pediu a última noite em que ela lhe faria um licor e eles aproveitariam juntos. Foi quando ocorreu a primeira noite de amor deles. No dia seguinte, Iracema e Martin fogem, pois ela quebrou seu voto de sacerdotisa, e os Tabajara os perseguem. Quando finalmente os encontra para lhes dar sua punição, a tribo dos Pitiguaras, que eram amigos de Martin, saem à defesa deles, e ao iniciar uma batalha, os Pitiguaras vencem, e então Martin e Iracema acabam indo para essa tribo. Logo depois, no dia seguinte, Iracema não se sente confortável em uma tribo inimiga que matou seu povo, e então Martin a convida juntamente com seu amigo Poti, o seu cachorro Japi e a ave Jandaia para fugirem até uma praia. Quando Iracema engravida
e Martin tira as suas roupas de português e se pinta de índio. Logo depois, Martin vai para uma guerra com Poti e Iracema dá luz a seu filho sozinha, com fortes dores, o qual viera a se chamar Moacir, o primeiro brasileiro. Quando Martin volta da batalha, encontra Iracema nas últimas morrendo e ela pede para ele lhe enterrar nas areias daquela praia, onde ela viveu os dias mais felizes da vida dela. E logo depois ela o entrega ao seu filho e agora Martin volta com Moacir para Portugal e é aí que a história se encerra.